Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Mais uma vez estamos juntos para meditar na Palavra de Deus, para buscarmos direção do Espírito Santo, para estarmos no centro da vontade de Deus, para que a nossa vida seja uma vida de paz, uma vida de harmonia, uma vida de felicidade. Você tem buscado esta felicidade em Deus? Você tem buscado harmonia? Você tem buscado paz? Aquela paz que excede todo o entendimento, que não depende das circunstâncias deste mundo? É esta paz que Jesus Cristo tem para te oferecer, não só a você, mas a todos aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Então, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com você e com a sua família de maneira muito especial. A graça, como eu tenho insistido em apresentar o termo charis, que vem do grego, a alegria de viver com Deus, a alegria de ter Deus presente em sua vida, a alegria de satisfazer o coração de Deus através da sua vontade praticada em nós. Desta maneira é que nós somos revelados a nós mesmos. É desta maneira que nós vamos nos conhecendo. É desta maneira que nós desenvolvemos maturidade. E na nossa série Vida de Fé, onde nós temos as oportunidades, as possibilidades, as escolhas dentro da vida de cada um, porque Deus não nos trava, Ele não nos tranca dentro de circunstâncias, sendo que nós não podemos optar por algo diferenciado, por algo que seja melhor para cada um dentro da sua experiência de vida, dentro da sua vontade, dentro da sua maneira de ser. Mas, em primeiro lugar, é preciso que nós nos conheçamos, que nós entendamos quem nós somos, que nós compreendamos quem de fato nós somos enquanto seres humanos. Aquilo que nós gostamos, quais são os sonhos, quais são os projetos, quais são os objetivos. Aonde você quer chegar? Nós não podemos simplesmente deixar a vida nos conduzir. Nós precisamos de autoconhecimento, nós precisamos que Deus nos apresente a nós mesmos para que nós possamos ter uma vida íntegra e dentro dessa integridade alcançar a felicidade proposta em nós mesmos pelo próprio Deus. Quando nós nos aplicamos em nos conhecermos, aí sim é que nós vamos poder fazer as verdadeiras escolhas da vida. As escolhas com consciência, com razão. É isto que Deus quer que nós façamos. Que nós tenhamos consciência e razão em todas as decisões, em todas as escolhas. É por isso que o apóstolo Paulo coloca em Romanos capítulo 12, versículo 2, que o nosso culto diante de Deus deve ser um culto racional. A nossa apresentação diante de Deus deve ser racional. Nós devemos ter a razão sempre ativa, sempre permanente, para tomar as decisões corretas segundo aquilo que nós somos, segundo aquilo que nós acreditamos. O que você acredita? O que você acredita em relação à vida? O que você acredita em relação a você mesmo? O que você acredita em relação a Deus? O que você acredita em relação à expressão da fé, da religiosidade? Tudo isso vai influenciar e vai determinar nas suas escolhas diárias. O que você acredita? O que você é?
o que você gosta, o que você sente, o que você pode trazer de melhor para a sua vida, para que você viva bem, para que você se sinta bem. Quando nós olhamos as questões das construções humanas e a maneira que Deus cuidou de cada um de nós na criação e a maneira que Ele continua cuidando até hoje de nós, nós temos que observar as influências que o meio social, o mundo, a cultura familiar, inclusive as questões de cultura, de colonização, de origem da nossa construção humana, o quanto isto influencia na nossa vida pessoal. Nós, como brasileiros, nós temos uma influência de cultura colonizadora europeia portuguesa. E isto nos traz alguns resquícios desta cultura, dessa colonização que ficou impregnado e se mantém em nós até hoje. Algumas coisas que são muito boas e outras que devem ser melhoradas, que devem ser tratadas de uma maneira a aprimorar a nossa existência e o nosso relacionamento. Por exemplo, algo que vem da cultura europeia portuguesa que é muito bom, é o vínculo afetivo, é o vínculo do relacionamento. É por isso que nós brasileiros, na nossa miscigenação cultural, nós gostamos do abraço, gostamos do carinho, gostamos do toque, gostamos do falar, do relacionamento, do estar juntos. E é por isso também que este momento de pandemia em que nós estamos vivendo tem afetado de maneira tão direta cada um de nós, porque nós sentimos falta do toque, do abraço, do carinho, da palavra, do estar juntos. Nós sentimos falta. Agora, por outro lado, isto que é um grande bem, esta questão da afetividade, do carinho, do toque, que faz tanto bem para todo ser humano, por outro lado, quando não foi bem tratado, também trouxe alguns malefícios, especialmente no contexto da construção do indivíduo e na construção familiar. Porque, ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo, que vem de cultura europeia também, mas de colonização inglesa, e aí as famílias criam os seus filhos para serem autônomos, independentes, para terem o seu espaço, e é muito comum que a partir dos 16, 17 anos, quando o filho, a filha já começa a se aproximar da faculdade, daquele período de formação, de escolha da profissão, que os pais vão dando espaço para esses filhos, para que eles desenvolvam autossuficiência, para que eles desenvolvam autonomia, para que eles ganhem espaço na vida, para que eles tenham responsabilidade sobre as suas ações, sobre as suas decisões. Ao contrário, nós brasileiros temos por hábito de manter os filhos em casa, de não querer que eles saiam nem mesmo para cursar os cursos superiores, a universidades, a sua escolha da profissão, mesmo que sejam profissionais formados, as famílias ainda querem manter seus filhos dentro de casa, dentro dos lares. Isto impede, de um certo modo, o desenvolvimento. Isso impede que esses filhos consigam desenvolver a totalidade da sua autonomia, da sua independência, do seu autoconhecimento. Isto que já vem de uma cultura social europeia portuguesa, em que as famílias são agregadas, que gostam de estar juntas,
que tem esta questão de mesmo quando os filhos casam, que eles não tenham os seus próprios espaços, mas que passam a morar na casa dos pais para manter a família de origem. Isto que poderia parecer tão bom, porque a família continua junta, continua agregada, continua fazendo parte do mesmo espaço físico, continuam tendo o relacionamento próximo, íntimo, mas a grande verdade é que isto traz para o ser humano e para esta nova família que está sendo construída, isto traz um prejuízo muito grande. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos em Gênesis capítulo 2, versículos 24 e 25, algo extremamente essencial que Deus apresenta para o ser humano, mas nós temos que ler esse texto lembrando que a Bíblia não apresenta uma cronologia. Ela apresenta o texto, e a cronologia, se ela não for bem interpretada dentro da Bíblia, ela passa a ser observada como algo imediato. O texto de Gênesis 2, capítulo 2, versículo 24, o texto diz assim: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Quando nós observamos para esse texto, pegando primeiro o versículo 25, nós temos que nos compreender, nos entender, nos conhecer de tal maneira a não nos envergonharmos daquilo que nós somos. Nós temos que usar a expressão que Deus usou para se apresentar a Moisés. Nós temos também que usar esta mesma expressão para nós mesmos. Quando Deus pergunta a Moisés qual é o seu nome, quando Moisés pergunta a Deus qual é o seu nome, Deus responde para Moisés: eu sou o que sou. E é isso que nós devemos aprender a fazer também. A nos enxergarmos e nos conhecermos como nós somos. E responder da mesma forma que Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Eu sou essa pessoa. Eu gosto dessas escolhas da vida. Eu interpreto a vida desta maneira. Eu tenho um relacionamento com Deus desta maneira. Eu sou o que sou. Ser o que é vai selecionar as suas amizades, os seus vínculos sociais e vai construir a sua família. Você não pode ceder a todo tempo ao que o outro gostaria que você fosse, mas você tem que ser aquilo que você é. E assim como Deus, que fala, eu sou o que sou, nós também devemos ter a consciência de quem nós somos, nos conhecendo na nossa integridade, na nossa fidelidade, na nossa humanidade, a fidelidade a nós mesmos, a integridade que Deus propõe para nós. Nós temos que nos conhecermos o suficiente para falarmos, nós somos o que somos, eu sou o que sou. O versículo 24 de Gênesis 2, o texto fala: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. O texto é corrido, mas os estágios da vida são diferentes e nós temos que compreender este distanciamento cronológico dos estágios da vida. O primeiro passo do ser humano, e é por isso que no versículo 25 de Gênesis 2 o texto fala homem e mulher, porque o texto se refere tanto a um quanto ao outro.
Homem e mulher têm que buscar o autoconhecimento, têm que buscar o seu espaço, têm que buscar a sua integridade, têm que buscar o seu relacionamento pessoal com a vida, com as emoções, com os sentimentos, com a sua autonomia, com a sua integridade e o seu relacionamento com Deus, homem e mulher. Então, quando o versículo 24 coloca, por isso, deixa o homem pai e mãe, o homem, aqui até no texto hebraico, ele está no sentido da humanidade. Tanto o homem quanto a mulher tem que deixar o seu pai e a sua mãe para se conhecer, para criar autonomia, para criar identidade, para poder chegar ao momento em que ele possa declarar: eu sou o que sou. Deixar pai e mãe é não deixar de honrá-lo, mas deixar pai e mãe é deixar de depender fisicamente, emocionalmente, financeiramente, psicologicamente. É deixar de depender na sua estrutura humana da sua família de origem. É por isso que o ideal de todo ser humano, antes dele se casar, ele deveria morar sozinho. Na nossa cultura, no Brasil, nós temos a ideia de que homem e mulher só saem de casa para casar. Não é assim? Meu filho, minha filha só sai de casa para casar. Não é isso que a Bíblia está ensinando. O sair de casa proporciona que cada um de nós descubramos quem realmente nós somos. Quem nós somos enquanto ser humano. O ser humano que desenvolve responsabilidades, o ser humano que desenvolve integridade, o ser humano que se apresenta para a sociedade como ele é, o ser humano que vai sofrer, que vai ter desilusões, mas também vai ter conquistas, vai desenvolver autonomia e vai ter que desenvolver integridade para que alcance os seus sonhos, os seus projetos, para que ele seja um indivíduo por completo, por inteiro. Por isso, deixa o homem, o ser humano, seu pai e sua mãe. A primeira coisa que ele tem que deixar é o seu apego emocional e psicológico. Esta dependência emocional e psicológica, porque se o ser humano, enquanto ele não deixa esta dependência emocional e psicológica, ele nunca será um ser humano por completo na sua estrutura como indivíduo, na sua individualidade. Porque se ele não se desapegou do pai e da mãe de maneira emocional e de maneira psicológica, ele vira uma eterna criança que todas as vezes que ele se machuca, todas as vezes que a vida o fere, ele sai correndo para o colo da mãe e espera receber o cuidado, o carinho, espera receber aquele sopro na ferida para acalmar. Porque falta estrutura emocional, porque falta estrutura psicológica, e isto vai trazer males para ele, porque se uma pessoa que não desenvolveu a sua independência emocional e psicológica e se casa, todos os problemas que ele passar no casamento, na sua relação conjugal, seja homem ou seja mulher, todos os problemas que essa pessoa passar na sua relação conjugal, ele vai levar para a mãe e para o pai. E isto não pode acontecer. É por isto que o ideal de todo indivíduo
é que à medida que ele cresça, ele vá morar sozinho antes de se casar. Até porque é na solidão que você sabe quem você é. É quando você está sozinho que você vai descobrir a sua integridade, as suas falhas, os seus defeitos, os seus problemas, aquilo que precisa ser corrigido. Quando se está sozinho, tudo isso aflora, tudo isso vem à tona. Então a palavra de Deus diz: em primeiro lugar, você tem que deixar o seu pai e a sua mãe. Tem que deixar o espaço físico. Tem que deixar de depender financeiramente, porque você tem que construir o seu próprio espaço financeiro. Você tem que desenvolver a sua vida a partir das suas próprias forças, a partir do seu próprio trabalho. O pai e mãe já têm uma vida estruturada, mas certamente não começaram a vida conjugal desta maneira. Isto foi construído com o tempo. Você tem que construir o seu espaço físico e dentro das suas possibilidades financeiras. Deixar pai e mãe no seu espaço físico, deixar pai e mãe no seu espaço emocional e na sua estrutura psicológica, para que você seja um homem, uma mulher maduro, para que você tenha de fato integridade, para que você se conheça. E agora, se conhecendo, é que você vai decidir se você quer constituir uma família ou se você quer permanecer solteiro, que é o que Jesus fala em Mateus capítulo 19, que tem pessoas que não têm aptidão para o casamento e tem pessoas que, mesmo que tenham aptidão para o casamento, optaram por não casar e viver a sua vida de maneira íntegra, com a sua emocionalidade bem resolvida, com a sua percepção de vida totalmente madura dentro das suas questões emocionais e psicológicas, e vão construir a sua vida na sua integridade, na sua individualidade. Deixar pai e mãe é o primeiro passo para o autoconhecimento. É por isso que nós temos tantos problemas hoje com a questão conjugal e com a questão de família. Por quê? Porque as pessoas se casam sem se conhecerem e vão se descobrindo ao longo do tempo, vão se descobrindo dentro do casamento, vão desenvolvendo maturidade dentro do casamento. Isto muitas vezes traz conflitos e estes conflitos muitas vezes levam ao divórcio, infelizmente. Não é isto que Deus quer. Deixar pai e mãe é deixar emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, financeiramente. Buscar autoconhecimento para poder dizer ao outro: eu sou o que sou. Você quer se relacionar comigo? Você quer compartilhar a vida comigo? Você quer construir uma vida comigo? Eu sou o que sou. É claro que dentro da relação conjugal haverão concessões, haverão momentos em que o casal tem que chegar a acordos para que haja harmonia, para que haja felicidade familiar, mas existem questões da individualidade humana em que não se pode abrir mão, porque senão a pessoa vai se sentir sufocada, a pessoa vai se sentir oprimida e ela não vai conseguir desenvolver a felicidade se ela estiver oprimida, se ela estiver sufocada, se todos os seus desejos e as suas vontades não forem cumpridas. Olha o que Deus fala no Salmo 37, um texto muito conhecido de todos,
o Salmo 37, quando Deus fala assim: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Por que que Deus fala que vai realizar os desejos do teu coração, do meu coração? Porque existem desejos individualizados para cada um que devem ser satisfeitos, devem ser realizados, porque é uma necessidade humana. Se eu não tiver nenhum dos meus desejos realizados, eu vou me sentir sufocado, eu vou me sentir oprimido e não haverá felicidade dentro do meu relacionamento conjugal, dentro do meu relacionamento familiar. É por isso que eu tenho que me conhecer. É por isso que eu tenho que compreender o que Deus quer de mim, quais são as minhas escolhas e possibilidades na vida. E para fazer as reais escolhas e possibilidades, eu tenho que ter autoconhecimento. Eu tenho que buscar autoconhecimento. Então, os passos da nossa vida para que nós alcancemos a integridade da felicidade, do relacionamento com Deus, do relacionamento social, do relacionamento conjugal e familiar. Primeiro, deixar pai e mãe constituir a minha vida com integridade, com fidelidade, na questão espiritual, emocional, relacional, financeira, física. Eu tenho que ter a minha identidade como pessoa, como cristão, como profissional. Eu tenho que ter a minha identidade pessoal. E desta maneira, depois de ter a minha identidade, de saber quem eu sou, eu vou conhecer uma outra pessoa que também passou pelo mesmo processo. E aí, dois inteiros e não metades vão decidir se querem ou não compartilhar da vida juntos. Dois inteiros que se unem não por dependência, não por carência e não por terem propósitos de alforria, propósitos de liberdade. Não, são dois indivíduos íntegros, completos na sua vida emocional, espiritual, física, financeira, psicológica, dois indivíduos completos que agora se unem e decidem compartilhar a vida juntos. Quem não fez isso antes do casamento deve começar a fazer agora, deve começar a buscar, a se conhecer, a se compreender, deve começar a colocar em ordem a sua estrutura emocional, financeira, o seu espaço físico. Ele deve se descobrir para poder dizer como Deus: eu sou o que sou. E para dizer eu sou o que sou, eu tenho que saber quem eu sou. Quem você é? Quem você é na sua profissão, quem você é na sua família, quem você é no seu relacionamento familiar, quem você é na sua estrutura pessoal, nas suas emoções, nos seus pensamentos, na sua integridade, quem você é diante de Deus, na sua expressão de fé, quem você é. Você pode dizer: eu sou o que sou. Deus quer que você possa dizer: eu sou o que sou, porque é se conhecendo que você fará as melhores escolhas dentro das possibilidades da vida de fé que Deus oferece para você. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai,
nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz, pela maneira que o Senhor nos instrui, fala conosco e que quer que nós nos conheçamos para que vivamos em felicidade, paz e harmonia. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu coloco cada uma das pessoas que estão ouvindo essa mensagem neste momento em tuas mãos, que eles cresçam em autoconhecimento e que eles possam dizer para si mesmo, assim como o Senhor disse a Moisés: eu sou o que sou. Sabemos que temos limitações, mas sabemos que o Senhor está conosco. Que o Senhor abençoe de maneira muito especial cada um desses irmãos e irmãs. Que todos nós possamos crescer para o conhecimento segundo a Tua palavra em nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Busquem autoconhecimento e seja o que você é, segundo os propósitos de Deus, e você será feliz.